por que a senhora decidiu lançar seu nome para a Prefeitura de Manaus? Bom, eu já venho do movimento social, sou uma ativista pelos direitos das mulheres, sou uma ativista pela humanização do parto, ou seja, eu trabalho com nascimento e violência contra a mulher. Sou uma advogada especializada em direito administrativo, entendo de administração pública e sinto, como todos sentem, que estamos ocupando espaços para que essas pautas sejam melhor avaliadas, que os serviços públicos sejam melhor prestados, que nós tenhamos mais transparência e participação da população na composição desses gastos, do orçamento, entendendo efetivamente quais são os problemas, a partir de quais pontos territoriais mesmo, de cada bairro, de cada situação, de cada tipo de moradia, de cada tipo de família, respeitando diversidade, fazendo com que as pessoas manauaras se sintam cada vez mais acolhidas pela cidade e não o contrário. Como é que a senhora avalia a situação de Manaus nos últimos anos? Eu avalio a situação de Manaus tendendo a uma saída de uma pandemia que deixou a cidade efetivamente arrasada, inclusive pela falha em atuação do próprio governo federal, alinhado com o governo estadual, inclusive, que deixou a nossa população em Manaus morrer sem oxigênio, inclusive. Então, eu percebo que a população manauara ela está, inclusive, adoecida. A falta de efetivas mudanças na prestação do serviço de mobilidade urbana, principalmente, cansa a população trabalhadora. As mulheres mães praticamente não têm condições efetivas de deixar seus filhos em creches bem estruturadas, creche com alimentação e merenda escolar nutritiva de verdade, mulheres que precisam deixar de trabalhar, mulheres que, quando trabalham, passam mais tempo no ônibus para poder chegar no seu trabalho, que não têm a sua vida respeitada por vezes, aumento de feminicídios, aumento de violências contra a mulher. Nós temos uma cidade onde menos de 20% da cidade conta com saneamento básico. Nós temos uma cidade em que a cultura é levada como se fosse uma fábrica de eventos. Nós não temos cultura efetiva e acessível para a população. Nós falhamos com os nossos artistas, nós falhamos em fornecimento de serviços de saúde, onde faltam diversos medicamentos simples, por vezes. Então, nós precisamos olhar com cuidado para esses tipos de serviços que são básicos e pensar em como a gente precisa mudar a administração e mudar a participação popular na estruturação dos orçamentos. Perfeito. A senhora acredita que o orçamento de 9 bilhões é o suficiente para fazer ações aqui em Manaus, ações boas? Eu acho que ele é suficiente, sim. Ele é mal realocado. E, principalmente, não só mal realocado, porque as decisões de onde partem a realocação desses recursos, ela não parte da população. Por vezes, falta transparência até para a própria fiscalização, ou seja, recentemente nós tivemos agora um empréstimo que uma das causas pelas quais muitos dos vereadores estavam se opondo era justamente a falta de transparência. Então, se nós temos falta de transparência para a gente que está no poder, imagine para a população, que não vê, por vezes, como que está sendo estruturado e como que está sendo cuidado, né, o seu espaço, a sua cidade, a sua vida, a sua condução, os serviços básicos, saúde, não só dos serviços de pagamento dos servidores, mas a gente tem que pensar na educação enquanto salário dos professores também, que nós estamos numa demanda muito difícil para conseguir um aumento que é muito baixo, e, mesmo assim, a dificuldade de conseguir um aumento para uma das classes de trabalho mais importantes que nós temos, que é a de professores. Então, eu vejo que 9 bilhões é dinheiro que dá para fazer muita coisa sendo bem realocado. A senhora falou um pouquinho sobre a educação, né? Pode falar um pouco mais sua avaliação sobre a educação aqui em Manaus? Posso. Nós precisamos, primeiramente, de construção de mais espaços de educação básica, né? E mais espaços com boas estruturas de educação básica, com espaços de lazer, com atividades lúdicas diversas, escolas com tempo integral. Nós precisamos de escola com tempo integral para que tenhamos a possibilidade de mulheres trabalhadoras conseguirem suas rendas. Nós precisamos de merenda escolar adequada, nutritiva, de qualidade. Nós precisamos investir em
inclusive, atividades que possam acolher melhor a neurodiversidade. Crianças neuroatípicas que, por vezes, ficam fora da educação básica por falta de condições de acolhimento do serviço de educação da prefeitura. Então, eu vejo que tem muitas melhoras a serem feitas, mais espaços, mais servidores qualificados, professores e professoras bem remunerados e condições efetivas das crianças se manterem na escola, né, com acolhida com pais e mães, com participação de pais e mães, e que possamos ter cada vez mais uma estrutura de sociedade onde a criança não fique numa escola simplesmente para que os pais possam trabalhar, né? Que elas tenham um envolvimento efetivo, cívico, relacional, inclusive, muito melhor amparado, para que a gente construa uma cidade onde a gente se reconhece como cidadão. E sua análise sobre a saúde da capital? A minha análise sobre a saúde da capital, ela vem de um olhar que vivencia muitas violências contra as mulheres. Então, falando primeiramente do meu ponto de vista de trabalho, que é a saúde da mulher, nós temos mulheres morrendo por falha na prestação de serviços da saúde, seja com relação à parte clínica de exames de colo do útero, por exemplo, que por vezes há oferta, mas não chega sequer a informação para que as mulheres procurem as unidades. Nós temos situações de mortalidade materna altíssima em todo o estado do Amazonas. Nossas mulheres mães estão morrendo por falha de prestação dos serviços de atendimento ao pré-natal, ao parto e pós-parto. Nós temos uma situação caótica com relação à pediatria em geral. Neurologista para criança, para poder dar um diagnóstico, por exemplo, de TDAH ou de autismo, é praticamente impossível de conseguir. São meses, quiçá anos, às vezes, para conseguir. Terapias alternativas praticamente inexistentes. Então, eu vejo um serviço de saúde que não está promovendo o que poderia promover. Como que a mobilidade urbana aqui em Manaus pode avançar? Ela pode avançar, primeiramente, a gente tem que pensar no aumento de frotas, tem que pensar em integrações mais efetivas, pensar não só no conforto, inclusive, das pessoas que fazem uso do transporte, que ficam, por vezes, na chuva. Nós não temos, às vezes, paradas de ônibus que são minimamente estruturadas para receber pessoas, e a gente tem 6 meses de chuva intensa quase por aqui. Nós não temos uma passagem que está cara, mas que não supre a possibilidade de integração. Então, por vezes, uma trabalhadora, um trabalhador tem que pegar 2, 3 ônibus, dependendo do lugar de onde ele sai. Nós temos bairros onde a oferta de ônibus é muito precária. Nós temos falta de segurança, né? Nós temos diversos assaltos, algumas linhas, né? Então, falta de fiscalização, falta de cuidado, por vezes. E mesmo com a tentativa de aumentar a frota, isso não vai ser suficiente se nós não tivermos meios de avaliar e conseguirmos integrar determinados bairros, porque nós temos uma cidade grande e que ela precisa se pautar como uma cidade grande, entendendo as necessidades, principalmente também desenvolvendo meios alternativos. Nós temos uma impraticabilidade de ciclovias, porque não há um pensamento cuidadoso de estruturar. Não é só pintar uma faixa na rua e dizer que aquilo é uma ciclovia. Ela tem que estar integrada, segura, tem que passar por lugares onde não haja possibilidade de atropelamentos, onde não haja possibilidade de circular bicicletas necessariamente junto com o trânsito pesado. Então, é uma discussão grande com relação à mobilidade, mas ela é muito necessária porque é um dos principais problemas que nós temos aqui em Manaus. Pegar ônibus em Manaus é uma luta diária.